Boa noite. Queria dar um aviso importante para vocês. Estamos em guerra. Se preparem. Preparem-se. Os Estados Unidos matou um dos generais que mais tem influência em colocar terrorismo até dentro dos países árabes, né? Ele é quase que responsável, um dos homens, um dos cabeças do Irã, para fazer com que a ideologia islâmica, aquela mais pesada, seja implantada em todos os outros países. E qualquer país que não aceita muito, então ele vai lá e impõe isso. Então, num certo sentido, ele estava lá no Iraque e ele é responsável, segundo as pessoas que estudam isso, ele é responsável por vários ataques terroristas, várias ações que colocavam em conflito o mundo todo. Estão pensando em guerra mundial, mas alguns falam que não, porque o Irã, num certo sentido, ele é uma potência ali no mundo árabe, mas os próprios árabes não se aliarão a ele, nenhuma potência mundial vai se aliar a ele para formar uma briga de potências. Então, pode até haver uma guerra, um desgaste muito grande, não tanto assim uma guerra de confronto país contra país, mas, por exemplo, no caso do Irã, ele pode fazer vários ataques terroristas, enquanto os Estados Unidos podem retaliar aqueles pontos estratégicos de arsenal de armas, e pode ter aí até uma questão de bombas atômicas. Mas, de repente, pode não dar nada, pode ser que eles, tudo bem, vão ficar por isso mesmo, a gente aceita algum embargo, alguma situação, alguns países vão fazer pressão, alguns países gostam também de fazer pressão sobre os Estados Unidos, e pode ser que, de repente, fica numa água morna e siga e vai em frente, e aí o petróleo suba um pouco, muita gente ganha dinheiro com isso, os estados no Brasil ganham muito dinheiro com isso, quando o combustível sobe, as fábricas de armamento vão ganhar dinheiro com isso, estão torcendo para ter uma guerra, por incrível que pareça, mas o mundo sempre estava em guerra. E essas guerras muitas vezes nos preocupam, tiram a gente do sossego, alguns planos que a gente que estava fazendo, contando com preços de algumas coisas, de repente pode tirar a gente um pouco de paz. A gente gosta de ter momentos de paz, a gente não gosta de que haja conflito, principalmente, né, entre pessoas, entre famílias, entre pais e filhos. É tão gostoso quando, de repente, algo que era uma tensão, era um atrito, e aí, de alguma forma, aquilo resolveu, e aí houve uma paz, uma reconciliação. Isso, entre pessoas, é uma coisa assim, fantástica, a gente desfruta disso. Mas, uma das coisas que não termina, não cessa, é a nossa batalha. É a nossa batalha espiritual. Porque o mundo jaz do maligno, aquilo que Paulo falou domingo passado, existe um poder governante que não é carne e sangue, mas que luta principalmente contra a igreja. Nós somos invasores, nós estamos invadindo o terreno do inimigo. Deus concedeu isso para Adão e Eva, mas no pecado de Adão, o usurpador tomou posse disso daqui e conduz a humanidade de uma forma contrária a Deus. E Jesus Cristo veio, pagou o preço, tirou todo o direito, mas ainda o usurpador, esse mundo maligno, ele quer ter prerrogativas de que ele manda, mesmo sabendo que não manda. Ele sabe que o tempo dele está no fim, e quanto mais chega no fim, mais ele quer nos envergonhar, quer que a gente impedir com que a gente cumpra o nosso propósito de ser luz e sal aqui nessa terra, e também ele quer que a gente esteja debaixo da indignação divina. Nós vamos ver um pouquinho a respeito disso. Então, a frase de hoje, semana passada nós falamos que é necessário, para triunfar na vida cristã, é necessário usar a armadura, porque é uma batalha espiritual, a armadura dada por Deus. E hoje é quase que um complemento disso, usar a armadura é imprescindível para o triunfo na batalha espiritual. Por incrível que pareça, o Japão é um país muito místico, o Brasil muito mais ainda, juntando a Europa com os africanos, juntaram ali, e mais os indígenas, então criou-se uma visão muito mística. Então, o Japão, por mais racional, por mais inteligentes que eles sejam, tecnológicos que eles sejam, mas é uma cultura muito mística, né? De você não fazer nada disso, fazer aquilo, usar
cores de gravata, porque não pode, né? Atrai energias negativas, né? E o Brasil, mesmo que é cristão, mesmo que até os próprios evangélicos, absorvemos um pouco desse misticismo. Então a questão eu vou lá, o pastor vai jogar um pouco de óleo na minha cabeça, então eu vou ficar protegido. Se eu pregar um versículo aí na porta, assim, uma mezuzá na porta, então aqui os demônios não entram. Então os demônios falam assim, legal, gostei, é isso mesmo, vai em frente, é desse jeito que eu gosto. Porque a nossa crença, o nosso misticismo acha que através de rituais, através de objetos, então eu vou estar protegido, meu corpo está fechado. Se um bandido der um tiro em mim, a bala vem assim e passa. Eu nem preciso usar que nem o Matrix lá. Não, a bala vem, então tem até um linguajar no meio do candomblé que é fechar o corpo. Então você vai lá, elas passam os rituais, jogam uma aguinha lá, você fica com o corpo fechado. A polícia pode atirar quantas vezes você não morre. Então, nós acreditamos nesses patuás, né, no tarô, né, em pulseirinha. E tem até pulseirinhas gospel. Né? Então, aquilo que era uma coisa, um sinal, uma simbologia, passou hoje, que é até estabelecido por Deus, a mezuzá, o óleo, jejum, passou a ter uma conotação de que tem algo espiritual por trás ali. E o grande perigo nessa mensagem que nós estamos vendo, principalmente hoje, que Paulo vai usar a figura de uma veste completa de um soldado romano. Ele não vai citar algumas peças, mas de repente, eu posso pregar aqui e daqui a pouco você ir em alguma loja, alguma pessoa que me faz uma couraça aí do tipo romano, porque se eu vestir lá por baixo, então eu vou estar protegido. Paulo vai somente usar uma ilustração. Por que ele vai usar essa ilustração? Porque quanto mais... Ele está quase no final da sua vida aqui. E o contato dos judeus, e principalmente ali em Roma, onde ele está, era muito forte com os soldados romanos. Eles sabiam como funcionava a política romana, eles sabiam como funcionavam as batalhas romanas, as estratégias de guerra, e como os soldados eles se vestiam, quais eram as ferramentas, quais eram as armas, e os cuidados que eles tinham. Por isso que eles tornaram o império da época, eles conquistaram a Grécia. Com toda a sua inteligência, com toda a sua expansão cultural, eles foram lá e conquistaram, derrotaram, estabeleceram o seu reino. Estabeleceram uma política fantástica. Então Paulo, e além disso, Paulo está encarcerado numa casa e sempre, 24 horas por dia, revezavam, sempre tinha um soldado ao seu lado, amarrado nele. Então, bom dia de Paulo era para esse soldado, boa noite era para esse soldado. Vamos fazer uma oração para almoçar? Era com esse soldado. As visitas aconteciam, mas ele, ao olhar todo dia para o seu soldado, para esse soldado, conversar com o soldado, perguntar sobre a família dele, sobre as batalhas, sobre a história, Paulo percebeu que as vestes, as coisas que esse soldado usavam, podia servir como figura, como ilustração dessa batalha nossa, que é uma batalha espiritual, contra os domínios espirituais. Então, no versículo 13, semana passada, o último versículo que eu queria jogar para introduzir a mensagem de hoje, a pergunta é: por que então usar essa armadura? Que nós vamos ver o aspecto dessa armadura e a figura de linguagem que Paulo vai usar. Versículo 13: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Tem duas coisas aqui que Paulo fala: vistam. Então é a ideia de uma ordem. Não é para você ficar bonitinho, ficar legalzinho, ser igual aos romanos. Não. Tem uma armadura que é de Deus, que Deus provê, que Deus deu de graça, que nós temos que vestir ela. Qual o objetivo dessa armadura? Para você ficar, agora pode vir os demônios que eu arrebento eles, é isso? Não. É para que você fique firme. Que você não saia correndo. Você não fuja. Você não se abale. Você não fique envergonhado. Você não fique desconfiado.
Você não perca a esperança. Você continue no propósito que Deus te chamou. Porque existem várias coisas que tiram a gente da nossa firmeza. Né? Até quando o Fabiano chegou aí, falei, daí, firme? Ele falou assim, não, como? Prego na areia. Eu falei, eu estou firme como se estivesse pisando uma gelatina. A gente sempre brinca com isso, né? Quer dizer, não estamos firmes. O Senhor pregou aqui, firmados na rocha. Né? Cavar até encontrar a rocha, não somente na superfície. Então há uma necessidade. Muitas vezes a gente tem o livro de Ageu falou muito a respeito disso, né? O povo voltou lá da Babilônia, aqueles pobres, eles começaram a edificar o templo, mas daí tanto impedimento, tantos inimigos, tanta confusão, eles desanimaram, eles não ficaram firmes. Deus no começo dá uma palavra e até concorda um pouquinho com eles. Eles voltaram a trabalhar, mas daqui a pouco desanimaram de novo, porque não estavam firmes. Os ataques foram na mente e no coração. Então, Deus sabe disso. Deus sabe do que a gente faz, do que que matéria que nós somos. Mesmo sendo salvos, ainda habita em nós uma velha natureza que é atraída por esse mundo e pela dúvida, pelas incertezas. E nós desconfiamos não somente de nós mesmos, mas do próprio Deus. Então, Paulo escreve aqui, portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Isto é, vai ter momentos que vai parecer um pouco de folga, mas muitas vezes esse tempo de paz e de folga é um tempo terrível. É onde a gente abaixa a guarda. Então, o tempo do mal não significa simplesmente aquele tempo futuro, escatológico, onde todas as nações vão estar rebeldes contra Deus e perseguindo todo aquele que crê em Deus. Aquele é um dia do mal, é o tempo do mal. Mas nós temos dias que como que eu vou resolver isso? Não tem jeito, não tem escapatória, eu vou ter que ceder. Deus me perdoa, mas eu tenho que ceder. É o dia do mal. E muitas vezes o mais perigoso é quando a gente descansa. A gente tira toda a armadura, não, eu estou bom, eu venço qualquer coisa. Na linguagem de boxeadores, né, eu abaixo a guarda. O inimigo ali está quietinho ali, eu dou uma espiadinha do lado, quando eu olho, a virada vai de encontro ao soco que ele está me dando. Então, o dia do mal, na área espiritual, ele pode ser tanto dia de paz, um momento que está de paz, um momento que está de angústia, um momento terrível, e um dia futuro também. Por que usar armadura? Primeiro, para enfrentar ataques satânicos e ficar firme. Satanás, ele não pode tirar a salvação de você, mas ele pode impedir a sua frutificação. Ele pode impedir a sua comunhão com a igreja, a comunhão com Deus, o seu crescimento, a sua vida feliz. Ele quer te dar situações em que você vai desfrutar de culpa. Não tem uma coisa mais terrível na vida do cristão, uma consciência que existe culpa. O pessoal fala que a culpa é um espiral para baixo. Ela vai nos levando cada vez para baixo. E quando a gente consegue, em algum momento, se livrar dessa culpa, a gente reconciliar-se com Deus, desfrutar do perdão de Deus, reconhecemos nosso pecado e voltamos para Deus, que bom. Que gostoso. Devemos usar a armadura para não se desviar dos propósitos que Deus tem para nós. Deus tem um chamado individual. Deus tem um chamado coletivo para a igreja, que é adorar a Deus, que é edificar a própria igreja, servir a própria igreja e alcançar o mundo. Mas para cada um de nós, Deus estabeleceu, Deus deu um dom, uma capacidade para que você desenvolva e cresça para poder desenvolver e frutificar dentro da própria igreja ou até onde você estiver na sua família. Todos nós temos um chamado. Algumas vezes a gente fala assim, tem algum voluntário para fazer tal coisa? No cristianismo não tem voluntário. Ou você é chamado ou não. Ou te Deus capacitou para aquilo ou não. Quando a gente fala voluntário, a pessoa, eu vou. Mas ela não está indo como voluntária. Ela está indo para atender o chamado que Deus deu para ela, a capacitação que Deus deu para ela. Por que usar a armadura? Para não se tornar motivo de vergonha. Isso é uma das coisas que mais Satanás quer.
Ele te atrai, vem aqui, olha, aqui é gostoso, ninguém vai ver. Ah, não tem problema, olha a Bíblia. Se lembra que Jesus Cristo foi tentado em 3 situações e as 3 vezes Satanás usou a palavra de Deus. Mas no momento que ele cai, ele investe com a culpa, ele se torna o teu acusador diante de Deus, diante dos homens, e ele quer te fazer passar vergonha. E aí vem todo o processo da frutificação. Também para não se tornar alvo da indignação de Deus. É terrível quando nós, tendo conhecimento da palavra, e nos tornamos rebeldes e desobedientes. Então, ficar firme é para não ser abalado, não cometer alguma coisa, para se tornar objeto da indignação de Deus contra nós. Jesus Cristo experimentou isso. O Deus Pai se indignou contra ele. Se lembram? Na cruz, Jesus Cristo teve essa sensação. Pai, por que me desamparaste? E ali em Jesus caiu toda a indignação de Deus, do Deus Pai, contra Jesus, porque era contra mim. Caiu sobre ele. Aquela morte ali foi terrível. Nós não conseguimos dimensionar. Nunca ninguém vai saber a dimensão daquele sofrimento que Jesus passou. E não porque ele merecia, mas porque nós merecíamos. E ele trocou a sua justiça conosco. Ele nos deu justiça. Vamos lá, caminhando aqui sobre a armadura. Primeira peça da armadura que Paulo fala, ele cita 2 peças aqui no versículo 14. Assim, mantenham sua posição. Fiquem firmes. Essa ideia de posição para como se fossem soldados, o soldado sabe muito bem. Posição! Cara, essa é a posição, eu vou ficar aqui. Eu não vou ficar lá, né? Vocês percebem que é difícil termos controle sobre as crianças. Você falar, ó, fica aqui. Não fica, porque ele é imaturo, ele não sabe, tem problema dos perigos ainda. Mas um soldado que foi treinado, quando se fala, ó, mantenha a posição, ele vai ficar lá. Até, se tiver algum problema físico, ele desmaia, mas ele desmaia. Que soldado é admirável nessa questão de posição? No mundo. Qual? Na Inglaterra. Eles são uma atração turística. Com aquele, não sei o que é aquele negócio que eles têm na cabeça aqui, aquele jaleco impecável, vermelho, e eles estão ali. Os caras tiram foto, faz gracinha e tal. Eu sei que ultimamente alguns caras estão fazendo alguma coisa, e quando batem nele, eles dão pancada, porque eles estão batendo como se estivesse batendo no rei. E aí existe uma lei que eles podem fazer isso. Eles já estão dando bordoada nos caras que estão abusando deles e tirando sarro. Mas o pessoal faz graça, tudo, e ele mantém. Né? Eu não aguentaria. E quando sai, depois desse movimento, né, certinho, mantendo essa posição. Sim, mantenha a sua posição. Como? Colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. O perigo aqui, quando a gente olha essa mensagem aqui que Paulo está trazendo para nós, é a gente focar nos objetos. E não tem nenhuma lojinha que vende esses objetos. Que se você comprar, passar e eu orar por ela, então agora você vai estar protegido. Não tem. Paulo está usando uma ilustração. O mais importante aqui, nesse versículo, é a verdade e a justiça. Para a gente saber como ela funcionaria no nosso ser, na nossa vida, seria como o cinto e a couraça. O que é cingindo-vos com o cinto, com a verdade? As traduções não fazem uma coisa muito beleza. Mas os romanos, eles tinham como se fosse uma camiseta um pouquinho comprida, que eles usavam um cintinho aqui, na cintura. Essa era a roupa, o traje normal, enquanto não tinha guerra. Eles não usavam capacete, usavam somente essa camiseta, para lá e para cá. Era um vestidinho. Né? Aonde eles iam, quando estavam assim de folga, capacete, porque a couraça era meio pesada, era meio... Né, não tem razão de você usar se não está em batalha, não está em guerra. Então essa camiseta era a camiseta normal. E normalmente essa camiseta ela é bem justinha ao corpo dele. Era como aquilo que nós chamamos aqui de segunda pele. O ano passado eu aprendi que tinha camiseta aqui no Japão, segunda pele. Esse ano eu ganhei uma. É muito gostosa, ela fica justinha. Né? E aí, então, você tinha que, em cima dessa segunda pele,
dessa camiseta de pano, gostosa, um contato bom com o corpo, você tinha que colocar a couraça. A couraça, na maior parte das vezes, era de metal por fora, de couro por dentro. E a couraça, ela tinha um modelo Schwarzenegger, né? Cheio de gominhos aqui e tal. Mas nem todo soldado era Schwarzenegger. Tinha vários soldados igual a mim. Mas quando vestia essa couraça e apertava as correias aqui, eu parecia, né? Só que o que aconteceria se eu não colocasse essa camiseta e colocasse a couraça direto? Me machucaria tudo, me arrebentaria. Só no caminhar, no calor, no movimento, nos gestos, aquilo lá sangraria e eu seria derrotado por dentro da couraça. O que Paulo está falando aqui para nós? Veja aqui que ele fala assim, que o cinto da verdade. Essa camiseta vai mostrar a verdade. E depois a couraça vai ser a couraça da justiça. Eu creio que tem alguma coisa muito linda aqui. Primeiro, eu vou evitar a todo custo um dia mostrar para vocês como que é eu vestindo a segunda pele, aquela camiseta de segunda pele agarradinha. Porque quando eu vou vestir a segunda pele, ela vai mostrar, né, vocês percebem que a maior parte das minhas camisas são escuras. Porque me falaram que coisas escuras não salientam assim a obesidade, né? Então, uma pessoa assim um pouquinho rechonchuda, se usa roupa clara, dá problema. Aquilo é realçado, né? Então eu estou seguindo essa regra para não ficar tão realçado. Agora, se eu uso algo bem agarradinho, todos os meus músculos que não estão aqui vão ser notados. É fraco. Olha o bracinho do cara. Né? Olha os músculos. Eu tinha muitos músculos aqui em cima, eles desceram. Né? Então, a verdade sobre mim vai aparecer. O que Paulo está falando aqui, que eu, antes de ir para a batalha, eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que ter consciência das minhas necessidades, da minha fraqueza, do meu pecado. Não dá para me enganar. Muitas vezes nós mesmos queremos enganar os outros. Não, eu sou assim, eu sou aquilo. Aquela conversa fiada, aquela lorota. Damos uma impressão para as outras pessoas que nós somos, ou até espirituais, de repente, oh, glória a Deus. Inventamos chavões para mostrarmos que a gente é diferente, a gente é santarrão, a gente está ungidão. E evitamos a todo custo que alguém descubra aquele calcanhar de Aquiles nosso, aquela nossa fraqueza. E achamos que podemos enganar não somente as outras pessoas, mas podemos enganar a Deus mesmo. Achamos que Deus não consegue penetrar na nossa mente. E disfarçamos bem. Agimos com ares de espiritualidade, porque agindo daquele jeito Deus vai se agradar. Nós nos enganamos. Então, o primeiro apelo para você entender que você é um soldado, e é um soldado na guerra espiritual, é um soldado de Deus, nós precisamos ter consciência da nossa verdade, quem nós somos. Por que muitas pessoas têm dificuldade de crer em Cristo, de abraçar o Evangelho? Porque têm dificuldade de aceitar aquilo que a Bíblia fala, quem nós somos. Nós somos pecadores, miseráveis, estamos debaixo da ira de Deus e vamos para a condenação. Não, eu não. Eu fiz algumas coisas, mas ninguém sabe. Nós racionalizamos, ninguém sabe. Tem coisas que nem nós sabemos sobre nós e Deus sabe. Então, a primeira, para ter triunfo na batalha espiritual, primeira coisa, a gente tem que usar essa camiseta, né? Se eu visto XLL, o XXL, é uma camiseta que é S, small, pequenininha. Sabe? Que vai ficar apertando como se fosse uma linguiça, né? E vai mostrar todas as minhas deficiências. Eu olhar no espelho, nossa, eu estou mal. Essa é o vestido da verdade.
Mas não dá para ir para a guerra. Desse jeito não dá. Quando o inimigo olhar para mim e falar, danço. Tem um gordinho, não sei se o Fabiano sabe, mas ele luta UFC. E quando ele começou a lutar, os outros lutadores, tudo musculoso, não dava nada para ele. Mas o cara vem e arrebenta. Hoje todo mundo tem medo dele. Mas uma pessoa que demonstra as suas deficiências, parece que vai ser derrotado. Mas aí Paulo vem com a couraça. E você veste ela. Ela é da justiça. Então aquilo que não havia poder, só existe fraqueza, miséria, veio a couraça e cobriu. E tornou aquela pessoa visualmente e legalmente uma pessoa poderosa, musculosa. É interessante que a couraça é feita do quê? Mesmo que ela seja revestida por fora de metal, mas dentro ela precisava ser de couro. Como que se consegue o couro? Um animal. E para que se conseguisse o couro do animal, teve que fazer o que com esse animal? Matar. Será que é isso que Paulo está querendo comunicar conosco? Esse poder que você vai ter, essa justiça que você vai ter, essa imagem que vai te proteger, os seus órgãos vitais, a sua vida, houve necessidade de um sacrifício. Houve necessidade de alguém te revestir. Não vem de você. Não vem de uma pílula que você toma ou um curso que você faz, de repente, Shazam! E aí você está lá, todo poderoso. Não, houve necessidade que um animal fosse morto. E agora você se reveste da justiça desse animal. Paulo está tentando... Quando ele fala isso, os cristãos facilmente absorvem essa ideia. Isso foi o pecado de Caim, contrariamente a Abel. Caim quis oferecer coisas mágicas, coisas bonitas e belas, flores, frutas, cheiro bom, perfumado. Abel foi lá e matou o seu animal, comunicando para Deus, Deus, eu aprendi com meu pai. Meu pai só foi aceito pelo Senhor depois que ele matou um animal, depois que alguém inocente morreu. Então, o poder que nós temos não vem da nossa capacidade de estudar, de treinamento, de sabedoria, de esforço pessoal. O poder que nos capacita a nos proteger vem de Deus. E esse poder veio da morte do seu filho. Então Paulo está tentando colocar para nós já em primeiro lugar, para você ser um bom soldado, primeiro, vista-se. E além disso, esse vestidinho aqui, o soldado, quando ele ia então para a batalha, ele pegava as duas pontas desse vestidinho, passava ela por baixo aqui, pegava aqui atrás e vinha e amarrava. Ficava como um calção. Para quê? Para que a sua vergonha, os seus órgãos, não ficassem expostos. E não era exposto a sua vergonha também. Então, quando Paulo, esse é um termo que é usado muito no Antigo Testamento, cingir os vossos lombos. Isso somente Cristo vai cobrir aquilo que era a nossa vergonha. Então, esteja tudo amarrado, não fique solto as coisas. Ok, tranquilos? Então, primeira coisa é verdade e justiça. Não sei porque a Ana está dando risada. Coisa, né? Terceira parte dessa indumentária da batalha espiritual. Versículo 15. Como calçados, a coisa que vai no seu pé, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Uma das coisas dos soldados romanos, e isso como que chama? Agora esqueci. Isso você está em guerra. Por exemplo, os Estados Unidos, ele vai lá e bombardeia aqui, bombardeia aquilo, bombardeia aquilo, ele parou o inimigo. Ele não ganhou a guerra. Ele precisa colocar soldados que pisem naquele lugar e tomem posse do território. Então as guerras hoje, elas são desleais. Porque o soldado pisar lá onde já não tem mais ninguém, ganhamos a guerra. Não, as guerras, a convenção de guerras é você ganha
a batalha quando você derrotou os seus inimigos e você tomou posse do território e colocou sua bandeira. Hoje, com os mísseis, com bombas e tudo lá, você destrói o país, aí chega a artilharia ali, o pessoal andando, os soldados pisando. Então, naquele momento que pisa, então ali é decretado, ó, nós conquistamos, nós tomamos o país, então vamos estabelecer a paz, já não existe mais inimigos. Olha o que Paulo fala aqui. Usem como os calçados a paz das boas novas. O Império Romano ele foi crescendo, crescendo, e ele estabelecia a Pax Romana. Então sempre tinha uma província senatorial, uma província imperial, e ali o governo, a política romana era estabelecida. Então todos os povos deixavam de guerrear, por causa da Pax Romana. Mas alguns povos gostavam de ser rebeldes, então vinha o exército lá ligado ao imperador para massacrar e acabar. Jerusalém era um território parecido com isso, onde não tinha aquela Pax Romana. Então, por isso que os soldados estavam ali para estabelecer a paz e estabelecer o domínio romano sobre aquele lugar. Olha só nessa batalha espiritual. Nós devemos calçar, isto é, para onde nós formos, nós vamos calçar o Evangelho, né? As boas novas do Evangelho. Para onde nós formos, nós pisarmos e a nossa presença ali estabelecer a paz de Deus. Quando estivermos ali, falarmos do Evangelho, a Ana falou um pouco sobre o Evangelho, Cristo morreu. As pessoas que estão ao nosso derredor, estão convivendo conosco, elas estão perdidas, estão inimigas de Deus, e Deus é inimigo delas. Não é somente a pessoa que é inimiga de Deus, mas Deus é inimigo, a ira dele está sobre elas. E elas serão destruídas eternamente no inferno. Quando nós pisamos naquele lugar, nós temos o chamado de trazer a paz de Deus, as boas novas. Cristo morreu por elas. Se elas crerem, elas participarão do reino de Deus. O reino de Deus será estabelecido na vida daquelas pessoas e naquele lugar haverá a paz. Romanos 5 fala assim, e todos nós agora temos acesso à paz por meio de Jesus Cristo. Não é somente aquela paz interior, mas deixou-se daquele ambiente, daquela pessoa, ser inimiga de Deus. Acabou a guerra. E aquilo que era a ira de Deus, a justiça de Deus que era contra a pessoa, agora a graça e a misericórdia vêm habitar na vida das pessoas. E era isso que acontecia com o Império Romano. Aonde ele chegava e aquele povo aceitava de bom grado o domínio do Império Romano, o Império Romano decretava aquela cidade como província senatorial. O que eles queriam era feito. Filipenses era assim. Filipenses era uma cidade muito bonita. Até as pessoas pareciam que era uma segunda Roma. As pessoas se trajavam de acordo, do mesmo jeito que lá a capital romana se trajavam. Se falava quase a mesma língua. As pessoas tinham interesse em que aquele reino viesse e fosse estabelecido. Eles viviam da mesma forma. Pagavam os impostos, tudo certinho. Tudo aquilo que Roma queria, eles faziam. Então eles gozavam de paz. Jerusalém era o contrário. Jerusalém tinha os zelotes. Constantemente tinha emboscadas dos soldados romanos. Então os soldados romanos estavam ali e matavam constantemente pessoas crucificadas, como exemplo. E isso atiçava mais ainda. Então Paulo fala aqui que nós devemos usar como calçados o Evangelho, aonde nós pisarmos. Que o Evangelho possa vir ali e fazer a paz, estabelecer o reino de Cristo. E as pessoas tenham o desejo de aprender, de fazer com que a justiça, as leis do reino sejam aplicadas à sua vida, ao seu lar, à sua escola, à sua família, aos familiares. Então, aonde nós formos, o fato de ir é levarmos o Evangelho. Versículo 16. Paulo fala, em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Existiam dois escudos romanos, um para uma batalha mais pessoal, que era um escudo redondinho, era simplesmente para defender das espadas assim, e com a outra espada ele usava. Mas existia um escudo maior, que ele tinha mais ou menos 1,20 m, era mais esse escudo. Ele era feito de 2 tábuas, tinha um linho e tinha uma pele de cordeiro ou bode que revestia isso aí com alguns adereços em metal, para que não se destruísse de acordo com as lanças. Esse escudo, o soldado ele tinha que carregar,
E aí o exército romano ele era feito quando ele avançava um território contra outro exército. Um dia talvez eu mostre uma foto disso daí. Ele não era só em fileira assim, ele era em quadrados, parecia um jogo de dama com blocos quadrados vazios. Então essa quadrata romana, os soldados da frente, os laterais e os soldados que estavam atrás, os da frente colocavam o escudo bem assim, os daqui desse jeito, o do outro desse jeito, e os daqui colocavam assim. Então era como se fosse uma tartaruga. E eles marchavam. E o soldado aqui com uma lança, né? E soldados atrás com lanças também. Então, de repente, se algum da frente machucava, eles faziam um rodízio, iam saindo. Então, quando se cansavam, eles faziam um rodízio, eles se tornaram quase invencíveis. Então, os outros, a primeira coisa que se fazia na batalha, quando os soldados estavam longe um do outro, os inimigos eles atiravam flechas, e a ponta da flecha embebida com combustível, e essas flechas vinham com fogo. Então, ou pegavam no escudo, e aí o escudo começava a aquecer, começava a pegar fogo, o cara tem que jogar fora o escudo. Ou começava assim, se o cara está só com um escudinho assim para a batalha, mas está todo desprotegido, ia no peito e na raça, essa flecha, além de penetrar pouco, né, penetra um pouco e pegava fogo, então era um soldado a menos. Com essa estratégia dos romanos, eles avançavam e os soldados inimigos começaram a ir embora. Além disso, quando eles iam para esse confronto, eles molhavam esses escudos. Então, quando ia a flecha fincava no escudo e apagava. Olha só que Paulo fala assim: em todas as situações, levantem, coloquem aqui ou na frente, o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Uma das coisas que o maligno sempre vai fazer conosco é tentar de alguma forma, em algum lugar da nossa vida, do nosso corpo, tirar a nossa confiança em Deus. Ele vai colocar algumas flechinhas em algum momento. Ele sabe o ponto fraco, ele sabe aquela aberturinha que nós estamos dando. E é lá que ele vai atirar uma flecha para que ela venha e tire o nosso conforto, o nosso sossego e tire a nossa confiança em Deus. Satanás ele quer abalar o nosso apego, o nosso relacionamento com Deus. Então, o que é fé que precisa ser defendida aí pelo escudo? É a respeito da pessoa de Deus. É um Deus, 3 pessoas. Satanás tem jogado ideias. Não, mas aí Jesus Cristo é criado, ele vem jogando flechas para que a gente abandone essa crença, essa verdade. A respeito da palavra, não, a palavra de Deus foi escrita por homens. Ela não tem a verdade de Deus. Ela pode conter a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Se não é a palavra de Deus, ela não tem autoridade. Se não tem autoridade, isso daqui serve simplesmente para conselhos. Mas eu não preciso obedecer. Agora, se ela é palavra de Deus, aquilo que ela está mandando, eu tenho que obedecer, senão eu vou prestar contas a Deus. Satanás tenta jogar dados que nos colocam em dúvida sobre se Deus tem um plano para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, para o meu trabalho, e se Deus tem um plano futuro. Se Deus tem um plano futuro, eu tenho que questionar, eu estou alinhado a esse plano? Se esse plano futuro de Deus é em direção a Hiroshima, e eu estou indo em direção a Nagoya, será que eu não estou meio maluco, não? Opa, errei. Então, se Deus está indo para lá, se Deus realmente é uma pessoa, e Ele existe, e Ele é soberano, e Ele é poderoso, Ele é criador, Ele tem direito sobre a minha vida, eu tenho que me alinhar ao plano dele. Satanás, não é bem assim. Faça o que dá no seu coração, seja feliz. Satanás quer tirar de nós a ideia de que Deus é soberano e poderoso. Que eu posso confiar em Deus para ter uma vida legal, gostosa, boa, mas de repente que aconteceu uma tragédia, agora não tem mais jeito, né? Nem Deus, a gente fala, nem Deus pode com isso, será? Será que Deus pode resolver definitivamente o problema da humanidade, o problema do mal? Será que eu creio? Satanás vem, não é bem assim. É isso que ele fez com Jesus Cristo.
Satanás também fala a respeito da providência. Ele quer atacar Deus, sabe? Ele não tem como resolver isso para você. Ele não vai te ajudar. E Satanás uma das coisas que ele mais quer destruir na nossa fé é a respeito do povo de Deus. Ele sempre vai estar tirando dardos inflamados no povo de Deus, para que de repente alguém saia correndo. Ai, machucou! E pega o seu escudo e vai embora. Imagina o que acontece com o pelotão, com a quadrada. Vai ficar desprotegida. E muito mais pessoas vão se tornar vítimas do ataque de Satanás. Então Satanás ele sabe os buraquinhos, ele vai nas pessoas que têm essa deficiência, ele sempre vai atacar para que o grupo todo, o povo de Deus, seja ferido. Quando um é ferido, os outros também são feridos. Paulo fala em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Olha só o que Hebreus 11:1 fala. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé é a plena convicção das coisas que nós não vemos. Satanás fala, não, você tem que ver, você tem que ter certeza. E aí ele nos incentiva a querermos pedir milagres para Deus. E houve quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, pessoas pediam sinais e maravilhas. E o que Jesus falou a respeito dessas pessoas? Uma geração má e perversa pede sinais e maravilhas. Quando Satanás quer que eu chegue para Deus, não, pede prova, pede sinal. Isso é abandonar a fé. Veja Provérbios 4:23, fala o seguinte: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. O escudo, uma das coisas no braço esquerdo do soldado, era para proteger o coração e a mente dele. O que mais Satanás quer atacar é a nossa mente e o nosso coração. Quando nós perdemos a paixão de Deus, nós nos tornamos machucados pela seta de Satanás, que arde, que queima. Capacete. Paulo fala assim, usem a salvação como capacete. Para proteger a mente. Vocês veem aqui que o capacete ele tem uma proteção para o pescoço, para os ouvidos, para os olhos, para o nariz. Era uma proteção total. Quando eu mantenho o conceito de salvação na minha cabeça, nos meus ouvidos, nos meus olhos, no meu nariz, na minha boca, eu sei aquilo que é lícito, mas muitas vezes não convém. Eu posso até, aquilo que Paulo fala, as coisas podem ser até lícitas, até gostosas e boas, mas talvez não convém. E mesmo que convenha e eu pratique, também não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, todos os sentidos, né, menos o tato, estão aqui. E Paulo fala, a salvação, ela tem que ser o juízo final para a sua preferência, para as suas decisões, para aquilo que você gosta, aquilo que você prefere. Quando a salvação começa a não ser um conceito que a gente pensa, puxa, eu sou salvo pelos méritos de Cristo, eu fui salvo pelo amor de Deus, eu fui salvo não por minha justiça própria, então eu quero agradar a Deus, as minhas decisões vão ser mais fáceis de serem tomadas. Mesmo que aquilo seja tão apetitoso, tão atraente, tão bonito, tão cheiroso, eu não vou me deixar, não vou sofrer, porque eu sei que aquilo talvez não agrade a Deus. Ou aquilo que eu faço de vez em quando, que não tem mal nenhum. Mas quando aquilo começa a fazer falta e se tornar um ídolo na minha vida, eu falo, não, eu vou deixar. Não é proibido. Não faz mal nem para o corpo, nem para a minha cabeça. Mas está tentando te dominar. Então você deixa. Quando a salvação, o conceito de como eu fui salvo pelos méritos de Jesus, que causou a morte de Cristo, está na minha cabeça. Então, a salvação tem que revestir a nossa cabeça como se fosse um capacete para proteger ela. Veja o que Marcos, capítulo 23, 30, Jesus falou, citando um pouco lá do Deuteronômio. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de
toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Não é 99%. Quando eu entendo a salvação e ela me protege de todos os meus sentidos, os meus desejos, eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não me preocupo, será que Deus, isso agrada ou não agrada a Deus? Será que tem um lugar na Bíblia que fala que não pode? Jesus Cristo fala que contra o amor não há lei. Aquele que ama a Deus não está preocupado em obedecer regras. Porque o coração dele somente está em agradar a Deus, ao Pai. Então, não é difícil para ele deixar algumas coisas, que até muitas vezes é lícito, mas ele mesmo vai perceber, puxa, isso aqui está me dominando. Eu vou abrir mão. No versículo 17, Paulo fala assim, além de usar a salvação como capacete, empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui a espada, tinha 3 tipos de espada, peças de guerra do soldado. Uma espada muito longa, né, que eles iam fazendo assim, e tudo que vinha pela frente eles matavam. E tinha uma espada um pouco mais curta, com um fio, né, com corte dos 2 lados. Então no movimento que ele vinha, de qualquer lado que ele vinha, ele estava batendo e machucando. Soldados desenvolveram isso. Os outros impérios, eles tinham espadas meio redondas, assim, só com um fio. E os romanos vieram com essa espada, ela era larga. E ela causava um estrago violento. E os romanos eram muito treinados na arte da morte. Com 2 golpes, um golpe de ataque, o segundo golpe já era um golpe de defesa, que ele batia na espada do adversário. E já, com esse movimento, o outro golpe já era para atingir algum lugar, como que chama? Fatal. Não é fatal. Hã? Vital. Né? Mas tem uma outra palavra que é nessa... eles sabiam exatamente, não ficavam fazendo corte no braço, eram golpes que já deixavam a pessoa, né, inválida e já não aguentava de dor, ou já não conseguia se movimentar. Então os soldados, os romanos se especializaram no treinamento com esses tipos de guerra. Além disso, eles tinham um punhalzinho. Quando as espadas, a grande e essa pequena, caíam alguma coisa, mesmo assim eles tinham um punhalzinho e eram mestres em lutar com esse punhalzinho. Essa espada que Paulo está falando é essa espada mais curta. Ela tinha uma capinha que era colocada aqui para não machucar o próprio soldado. Né? Se ele não soubesse manusear, ele se machucaria. Então era uma espada perigosa. E olha só que Paulo fala assim, empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A ideia aqui não é atacar, mas se defender, ficar firme. Como ficar firme? Com a palavra. Como Cristo se defendeu dos ataques de Satanás? Satanás usou a palavra para atacá-lo, de forma errada. Interpretação errada. Como que Jesus Cristo se defendeu? Com a própria palavra. É interessante, olha só, Hebreus 4, versículo 12. Tem tudo a ver com isso daqui. Olha a linguagem do autor de Hebreus. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. A ideia é que ela é viva. Né? É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. É mais. Penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos mais íntimos. Na nossa batalha espiritual, quando temos contato com pessoas que são inimigas de Deus, ao usarmos corretamente a palavra, a vida, não que a gente vai revelar, mas somente a autoridade da palavra, o contato da palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, em contato com essa pessoa, a palavra penetra lá dentro. Não é a nossa capacidade de discursar, de fazer um bom sermão, uma boa pregação, ou um método didático que vai convencer a pessoa para ela crer, se arrepender e crer em Jesus Cristo. É a palavra. Algumas vezes nós enganamos e criamos metodologias para atrair as pessoas. Então mudamos o ambiente, né? Fazemos eventos, gastamos uma fortuna
montamos um circo, porque aí a pessoa vai crer em Cristo. Mas a Bíblia fala que o que penetra lá na junta, entre a junta e a medula, aquilo que separa, é a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Não é o objeto, é isso que a gente tem aqui. É essa verdade. E olha só o conselho que Paulo dá para Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Timóteo, procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Como um soldado bem preparado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Muitos soldados, eles passavam por treinamento, mas aí tem o teste. Aí o cara chegava lá, se machucava com a espada. Não sabia manejar, não sabia os nomes, não sabia as estratégias, não sabia as ordens, os sinais da corneta. O cara envergonhava. Então, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que tem essa capacidade de usar o texto bíblico da forma correta, não forçando o texto, não fora do contexto, de forma que transmita a graça, transmita a salvação. Esse é o apelo de Paulo para nós. Manejar essa espada do Espírito Santo. Se a gente souber manejar, o trabalho fica legal. O problema é que muitas vezes a gente usa a palavra da mesma forma que Satanás usou. E muitos aí estão usando, enganando pessoas, usando a própria palavra. Olha só, ainda faltou nessa relação que Paulo fez, alguns objetos. Faltou a espada maior, o punhal. Mas aqui Paulo então fez para nós uma comparação dessa espada. Olha, Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Nenhum soldado em serviço, em batalha, prestando serviço ao seu reino, se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Pesada essa palavra, né? É para cada um pensar a respeito disso. Talvez o que a gente está se envolvendo e está tirando o nosso tempo de ser um soldado que maneja bem a palavra, que maneja bem a espada. Será que a gente está cansando de proteger a nossa mente? Não estamos preocupados? Será que, em vez de levantar o escudo para proteger a nós e o batalhão que nós temos, não, eu vou brincar, vou jogar bola ali. Batalha vocês aí, eu estou cansado de brincar de guerra. E aí desprotegemos o corpo de Cristo. Será que aonde eu estou calçando o sapato do Evangelho, eu implanto o reino de Deus, eu trago paz, eu trago a presença de Deus ali e dou oportunidade para a pessoa entender que ela tem a oportunidade de não ser condenada eternamente? Eu estou calçando os sapatos. Só recapitulando por que devemos usar a armadura de Deus. Primeiro, para enfrentar ataques satânicos e ficar firme. Para não se desviar dos propósitos de Deus para mim e para a sua vida. Para não se tornar motivo de vergonha. E para não se tornar alvo da indignação de Deus. Da ira de Deus. É dura coisa cair nas mãos de Deus. E uma das coisas, não sei se vocês sabem, mas uma das punições de um soldado que é a pena marcial, né? É um soldado que envergonha a pátria. Uma vez o imperador grego Alexandre, que com 30 anos tinha conquistado o seu império, ele era fabuloso, ele mesmo ia para a batalha e guerreava, mas sempre quando ele voltava dessas batalhas, vários soldados eram apresentados a ele como pessoas que se falharam, que pisaram na bola, que talvez fugiram, que tiveram medo, não aguentaram, fracassaram. Então ele estava julgando uma fila de soldados e ele sempre perguntava o nome desses soldados. Chegou numa hora assim, um soldado meio final de adolescente, sem barba ainda, aquele rostinho ingênuo ainda, todo tremendo diante dele. E ele chegou e olhou para aquele jovem e teve até aquele sentimento de
meio paterno, né? Puxa, né? Foi para a guerra, por que ele está aqui? Vou ter que saber, vou ter que punir ele. E Alexandre olhou para ele e falou: meu jovem, qual o seu nome? E ele todo tremendo falou: Alexandre, Senhor. O quê? Qual o seu nome? Alexandre, Senhor. Fale mais uma vez, qual é o seu nome? Alexandre, Senhor. Mude o seu nome ou mude o seu comportamento. Semana passada a gente viu que era para nós nos tornarmos fortes e para nós vestirmos a armadura. O que Paulo está comunicando então com esse vestir a armadura para nós termos triunfo na batalha? Primeiro, reconheça quem você é. Não deixe de enganar você mesmo. Né? E leve pessoas a reconhecerem o seu pecado, sua miséria. Não dá para a gente apresentar nada. Tudo aquilo que a gente é apresentado diante de Deus é trapo de imundícia, é podridão. Nós temos que reconhecer quem nós somos. Revista-se da justiça de Cristo. Não adianta ter um coach, um psicólogo, uma vitamina, uma pílula que vai dar energia para você enfrentar essa batalha. Não, você precisa da justiça de Cristo. É o único que pode revestir você de justiça. Aonde você for, evangelize, traga o reino de Deus, faça com que o reino de Deus seja presente ali, leve salvação. Proteja seu coração e sua mente. Só você pode saber como proteger e talvez ter que parar com algumas coisas, ou começar com algumas coisas. Não é somente remover, mas se revestir. É alimentar o seu coração, alimentar a sua mente com a palavra de Deus, com os princípios e valores de Jesus Cristo. Em último, maneje bem a palavra de Deus. Então, para isso, se interesse em estudar a palavra de Deus. Cuidado com falsos ensinos. Avalie bem música, livros e pessoas que estão pregando sucesso aí. Cuidado. São dardos inflamáveis, são flechas inflamadas que querem atingir o seu coração. Que querem fazer que você seja o cara. Mas quem tem que ser o cara é Ele, e não nós. Amém?